que nós estamos vendo aqui. As pessoas não acreditavam mais que esse Brasil pudesse ter soberania, que a nossa engenharia tivesse competência e que os nossos trabalhadores estivessem preparados para vencer os desafios. Nós éramos uma nação que nos considerávamos quase que como seres inferiores. Nós não podíamos nada. Os outros podiam tudo. Havia até quem dissesse neste país que eu estava mentindo quando eu disse que era possível a gente fazer as plataformas da Petrobras aqui no Brasil, fazer as sondas da Petrobras aqui no Brasil. Havia quem dissesse que não era possível, que eu estava blefando e que a Petrobras tinha que comprar de Singapura, tinha que comprar da Coreia ou de outro país asiático qualquer, porque nós estávamos predestinados a sermos incompetentes. Eu muitas vezes meditei se isso era apenas preconceito ou se isso era um jeito de ser de uma parte de uma elite brasileira que não queria, ao longo de 5 séculos, enxergar o valor do brasileiro. Vocês sabem que este país, embora a gente tenha conseguido a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822, esse país ainda continuou durante muitas décadas com a cabeça colonizada. A elite brasileira pensava em Europa, a elite brasileira pensava em Estados Unidos, até os reis da borracha, que produziu borracha lá no Acre, mandava roupa para lavar em Paris. Tal era o descrédito, a incompetência e o complexo de vira-lata que tivemos durante muito tempo nesse país. Aqui tem grandes empresários e eles sabem do que eu estou falando. Muitos empresários brasileiros estavam percorrendo o mundo para fazer obra lá fora, porque não tinha mais obra dentro do Brasil. Engenheiros se formavam e iam trabalhar de analistas financeiros, porque não queriam trabalhar e não tinha mais emprego na engenharia brasileira. Nós, em 89, tínhamos 50 mil escritórios de engenharia neste país. Quando eu tomei posse, a gente estava apenas com 8 mil escritórios de engenharia nesse país. Agora, nós estamos recuperando a formação dos nossos engenheiros. Não tinha mais engenharia naval, não tinha mais engenharia ferroviária. Este país estava predestinado a ser um país importador de coisas que nós, em outro tempo, já tínhamos sabido produzir. Eu descobri esses dias, meu companheiro Gabriel, que o Brasil não produz mais trilho. Que a CSN, que fabricava trilho lá no Rio de Janeiro, desativou a parte da produção de trilho. E hoje nós compramos trilho da Polônia, da Itália, da China. O que demonstra claramente o que foi feito neste país nos anos 80, nos anos 90, até a gente chegar à presidência da República. Nós chegamos a ter mais de 39 mil quilômetros de trilho. Quando cheguei na presidência, nós tínhamos pouco mais de 10 mil funcionando no Exército. Porque o país primou, depois da entrada da indústria automobilística, de desativar a sua ferrovias, tentando criar a ideia de que eram incompatíveis a coexistência de um sistema de transporte
que combinasse o modal, o ferroviário e o transporte rodoviário. O que nós estamos vendo aqui, companheiros e companheiras, é o renascimento deste país enquanto nação. O que nós estamos vendo aqui é o renascimento de um país que toma as suas decisões sem pedir licença ao FMI, sem pedir licença ao Banco Mundial e sem permitir que outros de fora tenham ingerência nas nossas decisões. Eu venho aqui, companheiros e companheiras, faltando 2 meses para terminar o mandato, para dizer para vocês que nos anos 80 eu era presidente de sindicato e, modesta parte, um bom dirigente sindical. Modesta parte. E passei mais de 20 anos da minha vida sem ver uma placa na porta de nenhuma empresa com um aviso dizendo que precisava de um trabalhador. A indústria naval brasileira, meu caro Fernando Haddad, na década de 70, tinha quase 50 mil trabalhadores aqui no Brasil. E quando eu cheguei na presidência, ela tinha apenas 1.900 trabalhadores. Nos lugares dos trabalhadores estavam os ratos. Nos lugares da máquina estava o capim. Porque quem dirigia este país tinha tomado a decisão que nós não tínhamos competência para fazermos isso que nós estamos fazendo agora. Eu venho aqui para poder dizer para vocês que o IBGE acaba de publicar hoje o estado de desemprego no país. Em agosto, nós tínhamos no Brasil 6,7% de desemprego. Agora, em outubro, caiu para 6,2%. É o menor desemprego da história deste país. Os outros que pensavam que eram melhor do que nós, como os Estados Unidos, têm 10% de desemprego. A Europa, que sempre pensou que sabia mais do que nós, tem 10% de desemprego. A Espanha tem 20%. E aqui, na grande Porto Alegre, tem só 4,1% de desemprego na Porto Alegre e na região metropolitana. Isso, estatisticamente, é considerado no mundo desenvolvido como se fosse pleno emprego. E aqui eu estou vendo muita gente como eu, de cabelo branco. Nós nunca vivemos isso no país, nesses últimos 30 anos. Mais importante, companheiros e companheiras, é que o salário médio dos trabalhadores voltou a subir outra vez. É que este ano, só por conta do 13º salário, vai ser injetado 102 bilhões de reais na economia brasileira. É mais trabalhador comprando mais coisas para sua casa, é mais trabalhador levando as coisas para sua família, é mais gente comprando, mais gente produzindo e mais gente trabalhando. É este o país que nós vamos deixar depois de 8 anos de mandato na presidência da República. Porque uma coisa tem que ficar clara: daqui para frente vocês não podem mais andar de cabeça baixa. Trabalhador não foi feito para bater palma para político. Trabalhador pode ser um político, ele pode ser o presidente da República.